Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Ainda continuando sobre nosso assunto, tá, turma? Vamos lá, nós estamos falando sobre autoritarismo e democracia no Brasil. Nós falamos que autoritarismo ele é o oposto de democracia, né? E por que nós estamos falando sobre autoritarismo, democracia no Brasil, porque nós estamos falando já em relação ao assunto passado, que nós vimos um pouco sobre a questão do autoritarismo, que foi lá na Segunda Guerra Mundial, naquele período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda. Tá bom, turma? Então, ainda falando sobre essa questão, nós vimos em sala de aula sobre a questão do governo Vargas, sobre o governo provisório, sobre a questão que ele fechou o Congresso Nacional, ele fez praticamente uma nova Constituição a partir das suas ideologias. Então, tudo isso fez parte da nossa história, a história do Brasil. Então, vamos lá. Ainda continuando, falamos sobre essa manifestação aí dos professores, falamos sobre o governo Vargas, sobre a questão do café com leite, né, que envolve essa questão das oligarquias. Falamos, aí está representado, né, como vocês estão vendo em tela. E falamos também sobre a Revolução Constitucionalista, vimos em sala de aula. E agora nós vamos ver sobre o Estado Novo, beleza, turma? Que se encontra na página 112. Página 112. Então, turma, ainda falando sobre essa questão do autoritarismo, né? Então, o Estado Novo foi justamente isso. Getúlio Vargas, ele praticamente implementou três fases na sua era como governante do Brasil. A primeira fase foi seu governo provisório, a segunda fase foi a Revolução Constitucionalista, e a terceira fase foi justamente esse Estado Novo, que durou em cerca de 6, 7 anos, mais ou menos. Então, a partir disso, o Estado Novo foi justamente o período em que ele governou e editou todas as regras no Brasil. Isso quer dizer, vamos lá, olha em tela. Às vésperas das eleições de 1938, Getúlio Vargas começou a elaborar estratégias para continuar no poder. O que isso quer dizer? Que ele não queria que outros governantes continuassem no poder. E ele foi e bolou um plano para aplicar o quê? O golpe de Estado, que cancelou as eleições. Se ele aplicou um golpe, ele está trazendo a camada dos militares, né? Está fazendo como a gente fala para nós aqui na nossa linguagem, está fazendo alianças com esses militares. E os militares é quem detém das Forças Armadas, né, que detém do Exército Brasileiro. Então, ele fez essas alianças e ele aplicou um golpe de Estado. Né? Ele praticamente, foi o que eu disse em sala de aula, ele rasgou a Constituição e a partir desse momento, ele dita o que é para ser feito no Brasil. Então, ele praticamente ameaçou o Brasil de um suposto pretexto de implantar o comunismo no Brasil. Então, para vocês verem, quando a gente fala em autoritarismo, sempre vai pegar lá atrás questões do comunismo, questões do nazismo. Então, por que as pessoas têm medo até hoje, naquele tempo tinha? Porque sofreram, porque onde tem esses estilos de governo, existe violência, existe mortes, existe governos que a riqueza concentra ao máximo na mão de poucos, certo, turma? Então, bora lá. E ainda, Getúlio Vargas, ele vai continuar o quê? Nesse governo ditatorial. Então, se você ver na página 112, nós vemos aqui uma foto do desfile 1º de maio, que era o Dia do Trabalho, em um estádio de futebol do Rio de Janeiro. Né? Isso aqui está tudo dentro da questão do governo ditatorial. Então, vejam só, olha o que diz a tela.
ele adotou diversas medidas autoritárias. Qual foi? Fechou o Congresso Nacional, suspendeu a Constituição de 1934 e aboliu os partidos políticos. O que isso quer dizer? Ele tirou os partidos políticos. Se ele tirou os partidos, significa dizer que não vai existir mais camadas políticas e grupos para se candidatar à presidência do Brasil. Então, quem vai ficar? Só ele para a presidência. Então, ele queria ficar unicamente ele. Entendeu, turma? Então, na página 113, vai falar sobre os meios de controle social, que era a partir da propaganda. Então, naquela época, até a propaganda era a favor de Getúlio Vargas. O que isso quer dizer? Que ele comandava toda a questão da mídia. Ele tinha poder em todas as camadas sociais do Brasil, entre os empresários, entre os comerciantes, entre os governantes, ministros da saúde. Então, ele praticamente estava em todos os lugares. Então, ele comandou a propaganda. Então, até as propagandas mostravam ele como se fosse o cara do povo, né? Como a gente vê hoje em dia. Mas ele, quando a gente fosse olhar de uma maneira mais certa, ele não era o cara do povo, né? Ele mostrava uma coisa na TV e fazia outra totalmente diferente. Bom, turma? Então, eu quero que vocês fiquem com isso. A gente vai ver mais em sala de aula, vamos mais debater sobre essa questão do governo ditatorial a partir de Getúlio Vargas. Então, tudo isso que nós estamos vendo reflete muito do que nós estamos vivendo agora, turma, tá bom? Nós vivemos num país em que as leis praticamente não são aplicadas, mas de forma geral não é revista, né? Nós vivemos num país em que o governo ainda é um governo, de certa forma, ainda que precisa voltar lá atrás para rever muitas coisas. Então, tudo isso que vemos nesse assunto é bem enriquecedor, tá bom, turma? Então, qualquer dúvida que tiverem, me falem, tá bom? Que nós estamos aqui para trabalharmos juntos. Mandem mensagem, mandem e-mail. E logo, logo, vamos aí terminar esse assunto e seguir, tá bom? Estudando e aprendendo, tá bom? Se precisarem de alguma coisa, me falem. Até mais. Tchau, tchau.